Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência àquela nossa aula passada sobre exposição marítima e comércio europeia ou grandes navegações, ok? Então, na aula passada, nós trabalhamos o que representaram essas grandes navegações, quais os fatores que influenciaram na ocorrência dessas grandes navegações, falamos também das navegações portuguesas, né? Vimos que Portugal foi o pioneiro nas navegações em função de diversos fatores que nós trabalhamos também, tá? Então, fizemos um resumo sobre as navegações portuguesas e aí partimos para as navegações espanholas, né? Vimos, por exemplo, que a Espanha, ela se lança com atraso nas navegações em função da sua centralização tardia, né? Isso em relação a Portugal. Mas trabalhamos também as navegações espanholas, a descoberta da América, a primeira e a segunda navegação em volta da Terra, ok? Então, hoje a gente vai dar sequência a essa aula aqui com a parte 2, né? Sobre as grandes navegações, trabalhando as navegações inglesas, francesas, holandesas e também trabalhando as consequências que essas grandes navegações provocaram para o mundo naquela época, né? Lembrando que as grandes navegações representaram o primeiro passo para o mundo globalizado, certo? As navegações vão aproximar os continentes, ok? Terras que até então eram desconhecidas ou pouco conhecidas, né? Passaram a fazer parte do contexto global, ok? Então, nós vamos trabalhar esse processo. Vamos começar, então, a aula de hoje com as navegações inglesas, certo? Muito bem. Então, a Inglaterra, ela também se lança com atraso no contexto das navegações, se a gente for relacionar com Portugal. Portugal vai ser o pioneiro, né? Já começou a navegar ali no século XV, lá depois da Revolução de Aves, né? A Inglaterra, não. O grande momento das navegações inglesas vai ser o século XVII. Por quê? Porque a Inglaterra, durante muito tempo, esteve envolvida internamente em guerras, né? Primeiro, a Guerra dos 100 Anos, com a França, né? Que foi motivada por questões sucessórias, e, posteriormente, a Guerra das Duas Rosas, que vai ser uma guerra civil. Lembrando que uma guerra civil é uma guerra que acontece dentro de um só país, entre o mesmo povo, ok? No caso aqui da Guerra das Duas Rosas, as duas famílias mais ricas e tradicionais inglesas, no caso, a família York, cujo símbolo é uma rosa branca, e a família Lancaster, cujo símbolo é uma rosa vermelha, ambas disputavam entre si o poder nesse país, certo? E a guerra vai terminar com um acordo entre as duas famílias, certo? Que vão colocar no poder o senhor Henrique VII, primo dos Lancaster, que vai iniciar a dinastia Tudor. É exatamente durante o governo da dinastia Tudor que os ingleses vão realizar as suas navegações, certo? Muito bem. A dinastia Tudor, tanto o rei Henrique VII, como o rei Henrique VIII, como a rainha Elizabeth I, todos da dinastia Tudor, eles nunca reconheceram a validade do Tratado de Tordesilhas. Aliás, a França também não reconhecia e nem a Holanda reconhecia, certo? Por não reconhecerem o Tratado de Tordesilhas como válido, eles achavam que tinham direito também de se estabelecer na América, né? De conquistar terras na América. E, a princípio, como a Inglaterra não tinha bons navegadores, nem de uma boa marinha, o que ela fazia? Ela contratava piratas para tentar saquear navios ibéricos que trafegavam no Atlântico, navios portugueses e espanhóis, né? Ou para tentar estabelecer colônias aqui em território americano, certo? Lembrando que o pirata, quando ele é contratado por alguém, você vai chamar de corsário, né? Então, quem são os corsários? Eram piratas contratados pelo Estado inglês, também pelo Estado francês, fazia a mesma coisa, e a própria Holanda também fazia isso, né? Para tentar saquear navios espanhóis e portugueses que navegavam no Atlântico, ou então tentar estabelecer colônias aqui em território americano. Tá? Então, piratas como Sir Francis Drake e Sir Walter Raleigh, né? E o Sir aqui é porque eles foram posteriormente consagrados cavaleiros, né? Pelo governo inglês em todos os trabalhos que prestaram a esse governo. Imagina, piratas, né? Consagrados cavaleiros, né? Que é um título que só é dado àquelas pessoas que se destacam, né? Principalmente naquela época da nobreza. Muito bem. Mas esses corsários, a serviço da Inglaterra, né? Eles vão tentar se estabelecer aqui no continente americano. E é exatamente o corsário Walter Raleigh, né? Que, a serviço da rainha Elizabeth I, vai fundar a primeira colônia inglesa na América do Norte, que foi a colônia de Virgínia, aqui na América do Norte.
Inclusive, essa colônia tem o nome de Virgínia, em homenagem à própria rainha Elizabeth I, que era conhecida como Rainha Virgem, certo? Muito bem. Posteriormente, os ingleses vão fundar 13 colônias na América do Norte, né? Lembrando que essas 13 colônias é que vão dar origem mais tarde aos Estados Unidos, ok? Então, pessoas que eram perseguidas politicamente, fugiam da perseguição religiosa, ou buscavam terras, certo? Fugiam para a América do Norte, ou se deslocavam para a América do Norte, e lá se estabeleceram, fundando as chamadas 13 colônias inglesas, né? Que vão crescer e, posteriormente, vão originar os Estados Unidos. Os ingleses, além de fundar essas 13 colônias na América do Norte, também se aventuraram aqui pela América Central, ou pelo Caribe, onde fundaram a Jamaica, certo? E também ocuparam algumas pequenas ilhas lá, que você chama de pequenas Antilhas. Mas a principal área ocupada pelos ingleses na América do Norte, sem dúvida alguma, são as 13 colônias. Aliás, na América de maneira geral, né? São as 13 colônias da América do Norte. Nessas colônias, tá? Os ingleses estabeleceram aqui, ó, nesse território, aqui banhado pelo Atlântico, né? Eles fundaram várias colônias. E logo começaram a desenvolver uma atividade comercial muito interessante aqui com as Antilhas, certo? Também aqui com a África, ok? E também aqui com a própria metrópole inglesa, tá? Então, os produtos envolvidos, né, eram principalmente isso aqui, ó, produtos manufaturados como tecidos, ferragens, né, vinho, ferramentas, armas. Isso é que são produtos manufaturados, são produtos já industrializados. Então, eram trazidos da Inglaterra para cá, certo? E vendidos aqui com bons lucros. Já essas colônias aqui, elas produziam o melaço, madeira, alimentos, e traziam aqui para as Antilhas e trocavam por açúcar, né? E aqui esse melaço era transformado em rum, esse rum era levado para a África, trocado por escravos que eram trazidos para cá e revendidos nas colônias do Sul, certo? Enfim, era uma intensa atividade comercial que vai ficar conhecido como comércio triangular. Nós vamos falar posteriormente mais detalhes sobre esse comércio triangular quando nós falarmos da independência dos Estados Unidos, mais tarde. Por enquanto, basta a gente ter uma ideia que essas 13 colônias inglesas na América do Norte, elas se desenvolveram sobremaneira e vão praticar uma intensa atividade comercial aqui no Mar do Norte, certo? No Atlântico Norte, ok? Muito bem, então vamos adiante. Ora, nós temos também as navegações francesas, ok? Os franceses também se atrasaram nas navegações, se você for comparar com Portugal. Por quê? Porque eles demoraram também a se unificar politicamente, né? A França estava envolvida em guerras, como a própria Guerra dos 100 Anos, com a Inglaterra, né? E, posteriormente, a Guerra de Católicos e Protestantes dentro do território francês, uma guerra civil, certo? Então, só com a subida ao poder da dinastia de Bourbon, que é a grande dinastia que vai impulsionar a unificação política e as próprias navegações francesas, é que a França começa a se expandir em navegações pelo Atlântico. O grande rei que vai iniciar esse processo de navegações na França foi o rei Francisco I. O rei Francisco I era o maior crítico do Tratado de Tordesilhas, né? O maior crítico. Ele nunca se conformou com esse tratado que dividia não só a América, mas o mundo conhecido. É bom lembrar que o Tratado de Tordesilhas ele dividia não só a América, mas todo mundo somente em Portugal e Espanha. E Francisco I é o autor daquela série de frases que dizia: nunca li o testamento de Adão, primeiro homem da face da terra, pelo qual ele deixasse o mundo só para Portugal e Espanha. E se eu não reconheço, se eu não conheço, tá, esse tratado, se eu não reconheço Adão como autor desse tratado, eu também não reconheço a posse de Portugal e Espanha sobre a América e sobre qualquer parte do mundo. Por isso, o rei Francisco I, ele financiou, a princípio, piratas e corsários, né, principalmente corsários, para atuarem no Atlântico, né, seja tentando saquear navios portugueses e espanhóis que navegaram no Atlântico, ou então tentando se estabelecer, né, com algum pedaço de terra aqui na América, ok? Lembrando que a França, nesse momento, ainda não tinha um bom poderio naval, tá? Isso ela vai construir com o tempo. Então, olha só, os franceses tentaram por 2 vezes se estabelecer no Brasil, tá? A primeira vez foi no ano de 1555, quando eles invadiram o Rio de Janeiro e fundaram uma colônia chamada França Antártica, certo?
Essa invasão já acontece durante o segundo governo geral aqui no Brasil, que era o senhor Duarte da Costa, ok? Mas eles permaneceram até 1967, quando foram expulsos de lá pelo então governador-geral Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil. Posteriormente, eles vão retornar ao Brasil, dessa vez em 1612, quando tentaram se estabelecer no Maranhão, fundando uma colônia chamada França Equinocial. Né? Dessa vez, tratava-se de empresários franceses que tentavam montar um negócio, uma atividade comercial aqui no extremo norte brasileiro, que pudesse lucrar explorando essa região, certo? Também vão ser expulsos posteriormente, em 1615, pelos portugueses. Então, as duas tentativas francesas de estabelecer no Brasil fracassaram, já que nas duas ocasiões eles vão ser expulsos, certo? Por isso, eles acabaram se estabelecendo no Canadá, certo? Lembrando que o Canadá tem dois idiomas oficiais, o francês e o inglês. Por quê? Porque aquela área sofreu dupla colonização, colonização francesa e colonização inglesa, certo? Além de se estabelecer no Canadá, eles também se estabeleceram no Caribe, né? Ou América Central, onde fundaram algumas colônias. Por exemplo, o Haiti, certo? O Haiti até hoje fala francês, porque foi de colonização francesa, e também a Guiana Francesa aqui no norte da América do Sul, certo? Se você percorrer o Mar do Caribe, você vai encontrar algumas pequenas ilhas também de colonização francesa, com destaque para a ilha de Guadalupe e a Martinica, certo? Então, de maneira geral, essas são as áreas que os franceses vão se estabelecer aqui no continente americano, certo? Seja no continente propriamente dito, ou seja no Caribe, né? Que é formada por ilhas. Entendido? Muito bem. Então, nós chegamos finalmente às navegações holandesas, tá? Lembrando que a Holanda, a princípio, gente, era uma área que pertencia à Espanha, certo? Era um grande centro comercial e financeiro. Então, na Holanda, também chamada de Países Baixos, né? Ali você tinha grandes bancos, né? Grandes casas comerciais e companhias de comércio. Posteriormente, essa área, ela se torna independente da Espanha, tá? E passa a se chamar de Holanda, ok? Esses holandeses, eles tiveram uma grande participação na colonização brasileira. Quando Portugal decidiu iniciar a colonização brasileira, buscou um produto que pudesse viabilizar lucros com essa colonização, certo? E o produto escolhido foi exatamente o açúcar, a cana-de-açúcar. Só que implantar lavoura açucareira aqui no Brasil é um empreendimento relativamente caro. Por isso, Portugal vai buscar parceria de banqueiros e comerciantes holandeses para montar essa empresa açucareira no Brasil. Né? E assim vai ser feito. Os holandeses, além de financiarem a montagem de todo o aparato para se produzir o açúcar aqui, eles também faziam o transporte, o refino e a distribuição do açúcar no mercado europeu. Consequentemente, a Holanda é que acabava se apossando, no final, da maior parte dos lucros com o açúcar brasileiro, certo? Entretanto, em 1580, Portugal e suas colônias passaram para o domínio espanhol, né? Domínio esse que vai se prolongar até 1640. Você vai chamar essa parte aí de União Ibérica, ou União das Colônias Ibéricas, certo? Ora, quando a Espanha se torna a nova metrópole brasileira, né? Já que o Brasil pertence a Portugal, mas já que Portugal está sob o domínio espanhol, agora o Brasil pertence à Espanha. Então, a Espanha, visando prejudicar a Holanda, decreta o chamado embargo açucareiro, ou embargo espanhol. Os espanhóis proíbem a Holanda de continuar a comercializar com açúcar brasileiro. E para não ficar no prejuízo, os holandeses resolveram invadir o Nordeste brasileiro e tentar conquistar a produção, já que a produção era a única etapa que eles não faziam. Né? Então, eles invadiram primeiro a Bahia, mas a invasão fracassou, certo? Com apenas os moleques foram expulsos. Posteriormente, voltaram a invadir Pernambuco. E dessa vez a invasão foi bem sucedida. Né? Além de conquistar Pernambuco, expandiram a conquista para Paraíba, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Então, praticamente todo o Nordeste brasileiro passa para o domínio holandês. E eles permaneceram aqui por 24 anos dominando, né? Até ser expulso em 1654 por aquele governo chamado Insurreição Pernambucana, que a gente vai trabalhar mais tarde com mais detalhes. Ok? Sim. Mas quais foram as áreas na América que os holandeses ocuparam de fato? Bom, eles ocuparam uma área
chamada Nova Amsterdã. Eles fundaram uma colônia chamada Nova Amsterdã nos Estados Unidos. Essa Nova Amsterdã foi comprada pelos Estados Unidos e hoje chama-se Nova York, certo? Além de ocuparem Nova Amsterdã, posteriormente vendida aos Estados Unidos, eles ocuparam algumas ilhas do Caribe, né? Principalmente as chamadas Antilhas Holandesas, que são as ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire, certo? E também o Suriname. O Suriname foi colonização holandesa. Então, de maneira geral, essas são as áreas que os holandeses vão se estabelecer aqui com suas navegações, ok? Muito bem. Então, observando o mapa da América, o que é que nós podemos ter aqui? Nós vemos claramente aqui destacado em várias cores quais foram os territórios ocupados pelas diversas nações europeias nesse contexto de navegação, né, entre o século XVI e o século XVIII. Essa área aqui em cinza são os povos que já habitavam nessa região há muito tempo, né? Tá? São chamados povos originários. Mas, por exemplo, aqui em amarelo, tá? É a área que vai ser ocupada pelos espanhóis aqui na América, certo? Observe que eles é que tiveram a maior fatia, né, do continente. Já a área em verde aqui é a área portuguesa, né? Aqui no Brasil. Lembrando que essa área, posteriormente, ela vai avançar para cá, certo? Até o Brasil tomar a forma que tem atualmente, ok? Muito bem. Já aqui em azul nós temos a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha é a Inglaterra. É aqui que vai se formar as chamadas 13 colônias inglesas. Vi que nós temos também a Jamaica, né? Uma ilhazinha, e algumas pequenas ilhas também ocupadas pelos ingleses aqui no Caribe, certo? Já aqui em vermelho você tem a França, né? A área ocupada pelos franceses, né? Aqui no Canadá, e bem aqui você tem a Guiana Francesa, ok? E em preto eu tenho aqui a Holanda, né? Destaque para o Suriname. E tá as famosas Antilhas Holandesas, que são aquelas pequenas ilhas que eles vão ocupar aqui no Caribe, certo? Então, o continente americano, ao final das navegações europeias, vai ficar com essa forma aí. Entendido? Ok? Bom, para a gente fechar a aula de hoje, faltou a gente trabalhar um assunto. E que assunto seria esse? As consequências da expansão marítima comercial europeia, né? Lembrando que, quando as navegações começaram, o contexto mundial era um. Mas quando as navegações terminaram, ali por volta do século XVII, início do século XVIII, o contexto mundial era totalmente diferente, certo? Muita coisa vai mudar, muitas transformações vão acontecer no contexto dessas navegações, ou provocadas por essas navegações. Então, vamos visualizar aqui algumas dessas mudanças, né? Algumas dessas consequências, ok? Então, primeiro aqui, ó, nós temos a transferência do eixo econômico colonial, né, do Mediterrâneo para o Atlântico, ok? Na realidade, esse colonial aqui está mal empregado, viu, gente? Tá? É a transferência do eixo econômico, tá? O colonial é uma coisa que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, a transferência do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Quando as navegações iniciaram, por onde circulava a maior quantidade das riquezas para a Europa, era exatamente através do mar Mediterrâneo, certo? Mas, à medida que as navegações avançam pelo Atlântico, o mar Mediterrâneo ele vai entrando em decadência, em termos de potencial econômico. E esse potencial econômico, né, com o transporte dessas mercadorias do Oriente para a Europa, ele vai ser transferido para o Atlântico, certo? Muito bem. Outra consequência aqui é o fortalecimento econômico e político dos Estados europeus, certo? Gente, os Estados europeus é que vão se beneficiar com as riquezas que vão ser obtidas nesse contexto de navegação, tá? Nós vimos que, à medida que eles navegavam, eles encontravam novos territórios, novos produtos. E esses produtos eram canalizados para onde? Para os países europeus, que estavam no controle desse processo de navegação. Eles vão enriquecer às custas dessas mercadorias, dessas riquezas retiradas dessas áreas encontradas pelo caminho, né, durante o processo de navegação. Tá? E, nesse momento, os países europeus eles estão se fortalecendo politicamente, eles estão entrando em um regime político que você vai chamar de absolutismo, certo? Onde o rei vai concentrar praticamente todos os poderes. E a política econômica adotada por esse Estado absolutista, você vai chamar de mercantilismo, né? Ou seja, para os governantes da época,
À medida que o Estado fosse mais rico, mais poderoso seria esse governante, certo? Então, mercantilismo e absolutismo vão caminhar lado a lado, né? Um auxiliando o outro, ok? E o que eles vão obter nessas colônias, em termos de produtos e riquezas, são canalizados para esses estados, logicamente aumentando a riqueza dos mesmos e, consequentemente, o poder dos seus governantes, ok? Muito bem. Outra coisa aqui é o enriquecimento da burguesia europeia. Nós vimos, na aula passada, que é a burguesia que vai financiar esse processo de navegação, porque ela está interessada em multiplicar os seus lucros. E ela vai ter isso, certo? Ela vai ter isso. A burguesia europeia vai enriquecer sobremaneira às custas dos produtos obtidos durante esse processo de navegação. Nós temos também a descoberta de novas terras e novos continentes, né? Terras que até então eram desconhecidas e continentes que também eram desconhecidos, né? A prova disso é a Oceania. A América, nós já sabemos, né, que já era conhecimento de alguns europeus antes das navegações ocorrerem, né? Navegadores vikings, navegadores chineses e até mesmo navegadores europeus já tinham passado por aqui antes dessas grandes navegações do século XV ao século XVII, certo? De qualquer maneira, é nesse contexto de navegações que a América vai ser ocupada e explorada pelos europeus, tá? Então, você tem aqui a descoberta de novas terras e novos continentes, assim como também a descoberta de novos povos e novas culturas. Povos que até então eram desconhecidos, como os povos pré-colombianos, né? Maias, incas e astecas, os indígenas brasileiros, né? De maneira geral. Então, e, consequentemente, novas práticas culturais, novas religiões, novos costumes, novas tradições. Então, tudo isso vai ser descoberto durante esse processo de navegação, com a chegada dos europeus a esses novos territórios conquistados, ok? Nós temos ainda a europeização do mundo. É claro que os países europeus que vão se apossar dessas áreas coloniais vão estabelecer a sua cultura sobre as mesmas, certo? Então, aí que você passa a ter a chamada visão eurocêntrica das coisas. Então, é como se a Europa fosse o que havia de mais avançado em termos de progresso e todas as demais culturas fossem atrasadas em relação à cultura europeia, certo? Muito bem. E nós temos também aqui a distinção dos povos pré-colombianos, né? Esse contato entre conquistadores europeus e nativos da América vai ser violento, né? Vai ser muito violento. Esses conquistadores europeus trouxeram para cá doenças que vão transmitir para essa população indígena que não tinha defesa contra as mesmas, né? E para se apossarem de suas terras e suas riquezas, eles não hesitarem em provocar guerras violentas contra essas nações indígenas, massacrando as mesmas. A prova disso são os povos pré-colombianos, maias, incas e astecas, né, que tiveram sua população massacrada, né, pelos colonizadores espanhóis. Aqui no Brasil ocorreu algo parecido, e também em outras áreas colonizadas por outros países europeus acontecem também, certo? Processos iguais, certo? Bom, gente, então nós vamos ficar por aqui, encerrando esse tema, grandes navegações. Na próxima aula, nós vamos voltar já com um novo assunto, ok? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima.